Fenômeno OVNI. Os visitantes esquivos. Aquela noite de dezembro estava gelado e úmido. As duas senhoras resolveram ligar o aquecedor do carro que as levava por uma estrada deserta do Texas. E se passava alguns dias depois do Natal de 1980. As duas e o garotinho que estavam com elas tinham ido jantar numa cidade a cerca de 25 km de Houston e eu voltando para casa. O menino viu uma coisa estranha no céu. Uma luz cintilante deslizava para eles por sob pinheiros. Quando a luz chegou perto, os três se viram frente a frente com um objeto resplandecente em forma de losango, com chamas saindo por baixo. Em seus 51 anos de vida, Betty Cash, a motorista, jamais presenciara algo semelhante. Vic Landron, de 57 anos, tão pouco. Por isso, abraçou o neto Colby, de 7 anos, e observou o objeto diminuir a velocidade até parar sobre a estrada, como se estivesse se preparando para aterrissar. Betty Cash parou o carro e os três, assombrados, viram a fantástica aeronave flutuar a cerca de 60 metros do chão, emitindo uma espécie de apito intermitente. A curiosidade foi mais forte que o medo. Saíram do carro para ver melhor, embora o menino, aterrorizado, tivesse convencido a avó a voltar. Pouco depois, o calor projetado pelo objeto obrigou Betty Cash a enrolar a mão no casaco para conseguir segurar o metal ardente do trinco do carro. Depois de algum tempo, a aeronave começou a se mover para o alto e para o longe. Nesse momento aconteceu uma coisa ainda mais estranha. Surgiu um esquadrão de helicópteros, mais de 20, muitos deles grandes, com rotores duplos do tipo usado para transporte de cargas militares, que tentou com grande ruído cercar o objeto, que se afastou a grande velocidade, acompanhado pelos helicópteros. Os três tentaram segui-los no carro. Vista de outro ângulo, a aeronave adquiriu uma forma de charuto, um cilindro oblongo e brilhante de pura luz. Depois sumiu ao longe com os helicópteros. Betty Cash deixou seus passageiros em casa e pouco depois entrava em sua garagem. Não estava se sentindo bem. Durante algumas horas, as três testemunhas tiveram diarreia, náusea e bolhas semelhantes às de queimaduras do sol. Em Betty Cash, esses sintomas eram mais acentuados, talvez porque se expusera mais longamente ao calor emitido pelo objeto. Doente, amedrontada, ela procurou o auxílio médico e foi hospitalizada durante 2 semanas para tratamento das queimaduras. Só vários dias depois, porém, os médicos ficaram sabendo, através de Colby, da causa de ferimento dos três. O caso foi estudado durante anos, sem que os pesquisadores conseguissem identificar a nave ou mesmo os helicópteros, embora outros testemunhos da região dissessem que também haviam visto uma luz fulgurante e helicópteros com rotores duplos naquela noite, identificando este último como Chinook CH-47. Ao ser confrontados com fotografias, as bases militares locais afirmaram que nessa data específica não tinha recebido tal tipo de aeronave. O governo norte-americano negou qualquer responsabilidade com o ocorrido. Betty Cash, Vic Landron e o neto Vic foram esquecidos, com seus ferimentos e sua história inacabada. A não resolução do assim chamado caso Cash-Landron é uma característica comum dentre os inúmeros relatos de objetos misteriosos a riscar o céu com suas luzes e que às vezes descem à superfície da Terra. Com efeito, o próprio termo utilizado para descrever esses fenômenos, objetos voadores não identificados ou OVNIs, cunhado por um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos em 1951, mostra quão pouco se sabe até hoje sobre tais aparições. David Jacobs, especialista norte-americano no assunto, define a ocorrência de OVNI como o relato sobre um objeto extraordinário em voo ou pousada, ou sobre alguma experiência semelhante que permaneça anômala depois de análises científicas adequadas. O termo não corresponde ao popular disco voador, embora possa teoricamente incluir aeronaves pilotadas por alienígenas. Usando essa definição, que abrange todo tipo de objeto observado, poucos duvidariam da existência de OVNIs. Não são poucas as discussões, porém, quando os pesquisadores tentam determinar com precisão o que foi esse ou aquele OVNI, nas raras ocasiões em que há disponibilidade de evidências físicas, quando o objeto é encontrado, por exemplo, e se verifica tratar-se de um fragmento de satélite, o mistério pode ser considerado resolvido. Só que quase todos os casos observados de OVNIs não possuem chaves tangíveis, apoiam-se apenas em relatos de testemunhas. Nesse caso,
intervêm dois elementos complicadores. O primeiro é a confiabilidade da testemunha, mesmo quando os que dizem ter visto OVNIs são considerados pessoas confiáveis. Em geral, é difícil ou impossível reconstruir o que exatamente foi visto. O ato objetivo físico de ver pode ser profundamente diferente do ato subjetivo de interpretar o que foi visto. O observador forma juízos até no ato de observar. Esses juízos depois alteram-se como o correr do tempo, ao passarem pelo filtro distorcido da memória. O segundo complicador é o viés do estudioso. As conclusões de céticos empedernidos e de pessoas que acreditam piamente na existência de OVNIs são inevitavelmente distintas diante de um caso ambíguo. Isso não impede que um número extremamente elevado de pessoas acreditem nesses objetos. Se pressionados, muitos desses fiéis dirão mesmo que já viram um. Parece que o medo do ridículo impele a maioria das testemunhas a ocultar o que presenciou. Uma pesquisa do Gallup em 1987 nos Estados Unidos mostrou que 49% dos americanos informados sobre a questão creem na existência de OVNIs, 30% acham que eles são imaginários e 21% mostram-se indecisos. Em pesquisa anterior, verificou-se que 1 em cada 11 americanos adultos, ou seja, um total de 13 milhões de pessoas, haveria realmente visto um OVNI. Uma luz intensa, incandescente, é emitida pelo OVNI, que apareceu sobre uma estrada solitária do Texas em dezembro de 1980 para a testemunha Vic Landro. A nave era um diamante de fogo. É comum os céticos tentarem apresentar os que acreditam em OVNIs como limítrofes, ocultistas, incapazes de aceitar a sociedade moderna. Segundo as pesquisas, porém, essas pessoas interessam tanto pelo oculto e estão tão satisfeitas com a vida quanto qualquer outra pessoa. Sua única característica comum, de acordo com um desses estudos, é o fato de terem maior tendência a aceitar a vida extraterrena. Hoje muita gente visualiza os OVNIs exatamente como veículos que são descritos na maioria dos filmes e livros de ficção científica, com naves espaciais que transportam seres extraterrenos pertencentes a mundos tecnologicamente desenvolvidos. Claro, essa concepção relativamente recente deve ter sido estimulada pelo nosso conhecimento crescente do espaço sideral e pelas imagens muito difundidas da literatura do cinema, mas é preciso lembrar que muito antes de se realizarem voos espaciais ou qualquer outro tipo de voo tripulado, observaram-se coisas estranhas no céu. Ao longo dos séculos, essas visões adquiriram identidades diferentes, reveladoras do imaginário de cada época. Na antiguidade, por exemplo, as pessoas discerniam mensageiros divinos. No século XIX, eram dirigíveis. Hoje, os observadores embasbacados olham para o céu e veem visitantes resplandecentes de mundos longínquos. Não bastante, parece que uma constante permeia essas visões, desde a mais remota até as atuais. Talvez os seres humanos, submetidos à lei da gravidade, olhem para o céu infinito e sintam, hoje e sempre, que a vida não é apenas o que se passa na superfície da Terra, que ela pode assumir formas diferentes das que conhecemos, e que não estamos sós em meio às miríades de estrelas reluzentes da imensidão do cosmos. Os primórdios da história escrita já registram misteriosas cenas aéreas, à luz da ciência e das teorias modernas. Porém, os relatos
desses incidentes estão muito longe de serem conclusivos. Parece óbvio que, se o mundo moderno, supostamente científico, foi incapaz de determinar a natureza de relatos recentes acerca de objetos voadores não identificados, as conjecturas que se apoiam em relatos antigos são ainda menos conclusivas. Mesmo assim, as crônicas antigas e medievais a respeito de visões de supostos OVNIs são fascinantes e sugestivas, e muitas vezes parecem-se muito com as descrições de hoje em dia. Os mais antigos relatos, segundo os ufologistas, como costumam ser chamados os estudiosos de OVNIs a partir do nome em inglês United Field Flying Objects, chegaram até nós sob a forma de lendas. Por exemplo, uma venerável história chinesa refere-se a uma distante terra de carretas voadoras, habitadas por um povo de um só braço e 3 olhos que conduzia carros alados com rodas douradas. O Drona Parva, um texto sânscrito, descreve combates aéreos entre deuses a bordo de máquinas voadoras chamadas Vimanas. Em uma das traduções, durante as batalhas, um míssil cintilante impregnado pelo fulgor de um fogo sem fumaça foi disparado. Tais relatos não se limitam à tradição oriental. Alguns estudantes da história dos OVNIs afirmam que as mais interessantes são encontradas na Bíblia, que um dos escritores chamou de o maior livro dos livros de disco voador. O profeta Elias, no Antigo Testamento, por exemplo, subiu aos céus numa carruagem de fogo, levado por um tufão. A visão de Jacó, registrada na Gênesis, de anjos subindo aos céus por uma escada, também foi interpretado como uma ocorrência de OVNI. Encontra-se outras possibilidades intrigantes no livro do Êxodo. No relato de Moisés, conduzido os israelitas para fora do Egito, através do deserto do Sinai, até a terra prometida, está escrito: a coluna de nuvem parou detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e esta nuvem era tenebrosa do lado dos egípcios e tornava clara a noite do lado dos israelitas. Segundo o biólogo e ministro presbiteriano Barry Downing, as colunas de nuvem e luz talvez fosse um OVNI, cujo calor, aliás, poderia ter dividido as águas do Mar Vermelho. Segundo Downing, os supostos anjos com mensagem de Deus e a nuvem sobre a qual Cristo subiu aos céus também poderiam ser naves espaciais. Dentre as possíveis referências a OVNIs encontradas na Bíblia, a mais vivida e elaborada é a do profeta Ezequiel, sacerdote num dos acampamentos de judeus cativos na Babilônia. Aos 30 anos de idade, por volta de 593 a.C., ele teve uma visão extraordinária. Vi, e eis que vinha ao lado do aquilhão um torvelinho de vento, uma grande nuvem, um globo de fogo, e à roda dela um resplendor. No meio dele, isto é, no meio do fogo, uma espécie de metal brilhante. No meio desse mesmo fogo aparecia uma semelhança de 4 animais, cujo aspecto tinha a semelhança do homem. Cada um tinha 4 rostos e cada um quatro asas. Testemunho dos antigos. Esse antigo objeto colombiano lembra uma aeronave com asas em delta. O passado pululava de deuses desconhecidos que visitavam a Terra primeva em naves espaciais pilotadas. É o que afirma o escritor Eric Von Däniken em seu livro 1968 sobre a existência de extraterrestres. Eram os deuses astronautas. O best-seller popularizou a crença do escritor em que visitantes do espaço se acasalaram com ancestrais humanos para criar uma raça de inteligência superior. Em apoio a essa teoria, Von Däniken e outros examinaram os monumentos, a arte e os artefatos de diversas culturas, baseando sua conclusão em pesquisas confessadamente incompletas e por vezes arbitrárias. Von Däniken iria afirmar que alguns desses artefatos representavam naves espaciais e viajantes cósmicos descidos à Terra em eras primitivas. O escritor também se convenceu de que obras colossais como as estátuas de pedra da Ilha de Páscoa e as pirâmides do Egito só poderiam ter sido executadas com a ajuda de visitantes tecnologicamente desenvolvidos. Como supostos visitantes estelares, os cientistas provaram a inconsistência dessas teorias, mas as obras de arte em questão, cujo significado jamais foi decifrado, guardaram intacto seu mistério. Para Von Däniken e seus seguidores, além de comprovarem suas teorias, esses objetos são um legado dos antepassados alienígenas da humanidade. Nesta página vêem-se 3 exemplos deles. O personagem acima representa as pinturas rupestres dos aborígenes australianos. Seria um extraterrestre com uma mensagem no capacete? Pergunta. Dizem que essa escultura em barro de uma cultura pré-japonesa poderia ser um viajante espacial.
A descrição que aparece no início do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, estende-se com certa riqueza de detalhes. Os animais moviam-se em conjunto e do centro deles via-se discorrer um resplendor de fogo e saírem relâmpagos de fogo. Os próprios animais, ao que parece, fazia parte de uma estrutura maior que compreendia 4 rodas cintilantes, cada uma com uma roda que está dentro de outra roda. Pairando sobre os animais, Ezequiel viu uma espécie de divindade ardente, como uma espécie de metal brilhante, com um aspecto de fogo, cercado por um halo resplandecente. Para Ezequiel, essa visão foi a visão de semelhança da glória do Senhor. Para alguns ufologistas entusiásticos, porém, a visão descreve a chegada de uma nave espacial. Quando o controvertido autor suíço Erwin von Däniken defendeu esse ponto de vista em seu livro Eram os Deuses Astronautas, publicado em 1968, levou à ação pelo menos um de seus leitores, Joseph F. Blumrich, engenheiro da NASA, escarneceu da ideia que von Däniken fazia da nave espacial. O austríaco Blumrich, envolvido em projetos de aeronaves e foguetes desde 1934, participava da construção do enorme foguete da NASA Saturno V, que levou os astronautas à Lua. Se havia pessoa que entendesse de design de naves espaciais, era ele. Blumrich estava convencido de que a roda de Ezequiel iria partir-se ao meio sob o exame rigoroso de um engenheiro de foguetes. Para sua profunda surpresa, porém, constatou que a descrição poderia ser adaptada para um projeto de módulo de aterrissagem lançado por uma nave-mãe. Na visão do profeta, a divindade metálica resplandecente, Blumrich elaborou o projeto em detalhe e publicou um relatório em 1973, num livro intitulado As Naves Espaciais de Ezequiel, e confessou raras vezes uma derrota absoluta foi tão compensadora, tão fascinante e tão prazerosa. Para Blumrich, os 4 animais talvez fossem 4 conjuntos de engrenagem de pouso, cada um munido de uma roda para as manobras em terra. As asas poderiam ser hélices de helicóptero, usadas para posicionamento final, antes de tocar o solo, com a propulsão sendo fornecida por um motor de foguete situado no corpo cônico da nave. Claro que nem todos concordam com a afirmação que Ezequiel vira uma nave espacial. O astrônomo da Universidade de Harvard, Donald H. Menzel, disse que Ezequiel tivera uma ilusão de ótica. Em sua argumentação, afirmou que o profeta ofereceu descrições singularmente acuradas, só que em linguagem simbólica e pitoresca, de um fenômeno meteorológico complexo e raro, conhecido como parélio. Um parélio completo, formado pela refração da luz solar através de cristais de gelo, pode ser formado por 2 anéis concêntricos rodeando o Sol, cruzado por linhas de luz verticais e horizontais. 2 ou mesmo 4 desses falsos sóis podem aparecer também dos 2 lados, acima e abaixo do Sol verdadeiro. Finalmente, um arco investido de luz pode aparecer no alto do anel externo. De acordo com Menzel, com um pouco de imaginação, tem-se a impressão de estar vendo uma imensa nave cintilante movendo-se com o Sol. Menzel também deu explicações naturais para outras supostas visões óbvias na Bíblia. É possível que Jacó tenha visto não uma escada, mas uma aurora boreal, um conjunto de gases brilhantes na atmosfera superior. E o mar que se abriu para Moisés pode ter sido uma enorme miragem, uma camada de ar quente sobre o solo do deserto, funcionando como um espelho. Uma tal miragem, disse Menzel, dá a impressão de abrir-se depois fechar sobre si mesmo, à medida que a pessoa se move através dela. Essa gravura mostra a visão OVNI do profeta Ezequiel, 4 criaturas aladas e seu veículo de 4 rodas. Os que não aceitam lendas ou relatos bíblicos com referências ufológicas válidas têm ainda o recurso dos registros históricos. Os cronistas de Alexandre o Grande, por exemplo, contam que o exército do imperador foi molestado por um par de objetos voadores no ano de 329 a.C.
E segundo alguns ufologistas imaginosos, o clérigo francês Agobardo, arcebispo de Lyon, referia-se a possíveis visitantes alienígenas, quando registrou as queixas dos membros que se rebanham do seu rebanho de que a região onde viveu estava assolada por marinheiros aéreos, vindos das nuvens em navios para depredar as plantações. Agobardo classificava todos os que davam fé a essas histórias como incapazes de ver devido à mais profunda estupidez, mas relata um incidente que ilustrava a intensidade da crença geral. Uma vez escreveu: viu 4 pessoas, 3 homens e uma mulher, acorrentadas, acusadas de serem passageiros caídos das naves intrusas. Os cidadãos de Lyon estavam tão enfurecidos que apedrejaram os prisioneiros até a morte, como castigo pelos supostos crimes. Aparentemente, porém, mais tarde os acusadores se retrataram. Outra história semelhante conta: uma nave espacial enganchou a âncora numa pilha de pedras numa cidade inglesa. Um tripulante desceu pela corda para soltar a âncora. Foi cercado por uma multidão de terráqueos curiosos e acabou morrendo asfixiado. Outras supostas observações no passado remoto incluem uma ocorrência espetacular na cidade alemã de Nuremberg, em abril de 1561, quando o céu foi tomado por esferas de disco que realizavam baleia aérea. Os habitantes de Basileia, na Suíça, presenciaram uma exibição parecida 5 anos depois. Segundo relatos da época, o céu de repente ficou pontilhado por grandes esferas negras que voavam velozmente em direção ao Sol ou realizavam manobras. Depois, tão depressa e misteriosamente como tinham aparecido, ficaram intensamente vermelhas e desapareceram. O grande astrônomo britânico Edmund Halley, famoso graças ao cometa que leva o seu nome, também observou uma série de objetos aéreos inexplicáveis no mês de março de 1716. Um deles iluminou o céu durante mais de 2 horas e era tão brilhante que Halley pôde ler um texto impresso à sua luz. Segundo a descrição do astrônomo, a luz começou a empalidecer para de repente voltar a brilhar como um fogo alimentado por mais combustível. Em 1968, o engenheiro da NASA Joseph F. Blumrich decidiu contestar a ideia de que a roda de Ezequiel era uma nave espacial, mas ele acabou desenhando uma nave viável a partir da descrição do profeta. Esses antigos relatos são, no mínimo, sugestivos. Se diz ou não respeitar OVNIs é uma questão de interpretação. Para os pesquisadores já é suficientemente difícil verificar a autenticidade dos documentos onde se contém essas histórias. Um estudo sobre OVNIs realizado pelo governo norte-americano e publicado em 1969, Samuel Rosenberg examina 3 relatos espúrios produzidos com inúmeros outros por partidários entusiásticos da existência de OVNIs para provar suas teorias. O primeiro é uma suposta crônica indiana antiga extraída do assim chamado livro de Gizan, contendo um relato notável sobre o que parece ser uma tentativa mal sucedida de colonizar a Terra por extraterrenos. Segundo essa história, colonos alienígenas chegaram numa nave de metal que deu várias voltas no planeta antes de pousar para estabelecer uma colônia. Disputas internas do grupo acabaram provocando uma guerra civil, com um dos lados arremessando uma grande lança luminosa que avançava num raio de luz e explodindo, formando uma imensa bola de fogo na cidade inimiga. Essa história, citada em inúmeros livros pró-OVNI, parece relatar o pouso de um OVNI, mas quando Rosenberg verificou as fontes da história, constatou que ela era pura criação da mente da ocultista do século XIX, Madame Helena Petrovna Blavatsky, que a incluiu em seu monumental volume A Doutrina Secreta, publicado em 1886. Segundo o caso de Rosenberg, diz respeito a um relato supostamente trazido de um papiro velhíssimo encontrado entre os pertences egípcios no Vaticano. A história teria saído da coleção de um professor
de um certo professor Tully e fora trazido por um tal príncipe de Rashwitz. Falava de uma frota de objetos voadores não identificados que descera sobre o Egito havia 3.500 anos, durante o reinado do faraó Tútmos III. Todas as tentativas de Rosenberg para localizar esse papiro em 1968 foram baldadas. O Vaticano disse que não tinha registro dele. Tutli tinha morrido e seus papéis estavam dispersos, mas o Vaticano informou que nem Tutli nem Rashwitz eram especialistas, segundo o egiptólogo do Vaticano na época. Tully fora enganado por um papiro forjado. Rosenberg afirmou que uma leitura atenta do relato sobre o OVNI mostra que quase certamente ele fora escrito recentemente e se inspirava na história bíblica de Ezequiel. Rosenberg teve resultados similares quando pesquisou as origens de um suposto registro de OVNI na abadia Byland, em Yorkshire, Inglaterra. A história mencionada em pelo menos 6 livros sobre o assunto descreve o extraordinário aparecimento em 1290 de um OVNI que deslizou acima da abadia do monumento. No monumento em que os monges estavam sentados à mesa para jantar, um suposto cronista medieval observou que quando Henrique, o abade, ia dizer as graças, João, um dos irmãos, entrou e disse que fora havia um grande portento. Então todos eles saíram e olhe, uma coisa grande, redonda e prateada, semelhante a um disco, voou lentamente sobre suas cabeças, provocando imenso terror. Mais uma vez o incidente é narrativa extremamente vivida que não se sustenta quando examinado de perto. As pesquisas de Rosenberg relatam as origens muito mais recentes da história. Elas foram inventadas no início da década de 1950 por uma dupla de estudantes e impingida ao público através de uma carta publicada no Times de Londres. Rosenberg não descarta a possibilidade de a Terra ter sido visitada por objetos voadores no passado remoto, mas avisa: todos os relatos sobre OVNI transmitidos de século para século são duvidosos, enquanto não forem provados. De fato, relatos bem documentados sobre estranhos objetos aéreos estão presentes no longo da era científica e industrial. No século XIX, esses relatos tornaram-se cada vez melhor documentados em jornais e na imprensa científica. No Journal of Nature, History and Philosophy and Chemistry, publicado na Grã-Bretanha, por exemplo, liam-se em 1809 os fatos observados por um habitante de Hatton Garden, em Londres. O autor do artigo foi surpreendido pela visão de muitos meteoros movendo-se rapidamente ao redor de uma nuvem negra durante uma tempestade. Abre aspas. Eram como partículas fulgurantes de luz, dançando e movimentando-se em meio às nuvens. Uma delas aumentou de tamanho até atingir o brilho e a magnitude de Vênus numa noite limpa, mas não pude ver o corpo algum. Ela se movia com grande rapidez. Os astrônomos, com seus telescópios, observaram inúmeras vezes formas misteriosas passando diante do Sol e da Lua. Era comum também avistar esses corpos estranhos sobre o oceano. Em maio de 1879, o passageiro de um avião que atravessava o Golfo Pérsico viu 2 gigantes círculos luminosos girando lentamente em direção ao oceano. Cerca de um ano depois, registrou-se a ocorrência de um fenômeno semelhante na mesma área. Em junho de 1881, os 2 filhos do príncipe de Gales, um deles o futuro rei Jorge V, navegavam ao largo da costa da Austrália, quando avistaram, juntamente com outras pessoas a bordo, algo que parecia um navio no espaço, plenamente iluminado. Alguns diziam que seria o fantástico holandês voador, para outros seria um OVNI. Em busca de indícios na arte bíblica, alguns pesquisadores de OVNIs acreditam que os momentosos eventos relatados na Bíblia ocultam significados que nenhuma religião explica. Para eles, os relatos bíblicos são um registro
sem precedentes sobre um milênio povoado por atividades paranormais, inclusive visita de OVNIs. Caso se adote esse ponto de vista, a Bíblia fornece dezenas de exemplos de objetos voadores não identificados. Praticamente todas as visões incomuns dos céus podem se parecer com visitas de alienígenas, seres alienígenas. Por exemplo, alguns ufologistas acreditam que a estrela de Belém que guiou os 3 reis magos ao menino Jesus era um disco voador. Para certo ministro de Nova York, Deus poderia ser um extraterrestre empenhado em guiar os humanos durante as crises na Terra. Ao longo dos séculos, inúmeras foram as interpretações artísticas desses acontecimentos, algumas delas aparentemente corroborando o que dizem os ufologistas bíblicos, inclusive de estranhos objetos nos céus. Aqui se vêem 3 exemplos delas. Flutuando no segundo plano dessa pintura renascentista de Nossa Senhora e o menino vê-se um objeto que emite raio de luz. Para alguns representa um OVNI. Esse detalhe de um afresco ilustrando a cena da crucificação mostra um homem, talvez um profeta, atento ao chamado de Deus, cruzando os céus num veículo oval. Nesta tapaçaria medieval com cenas da Virgem Maria, um elemento misterioso atraiu a atenção de alguns ufologistas. Objeto com cúpula negra que flutua acima no horizonte. A melhor gravura ficou pela aparição das testemunhas de 1980 no Texas. Vic Landron, a nave era um diamante de fogo. O fenômeno OVNI